Olá, eu sou Paula Bassi e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos conversar com José Elias Proença, preparador físico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, junto da qual conquistou 2 ouros olímpicos, 1 prata e 1 bronze. José Elias se formou em 72 e obteve seu título de mestre pela EFE em 88. Ele também deu aulas na escola de 83 a 93. Além disso, é formado em psicologia, área na qual obteve seu título de doutorado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço e aproveito para parabenizar a Escola de Educação Física, que tanto serviço tem prestado à comunidade pelos 90 anos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você e vamos começar falando sobre suas memórias dos tempos de aluno de EFE. Pode comentar um pouquinho? Eu vim do interior para cá e a minha cultura esportiva era futebol, para variar, né, como todo brasileiro. E na escola eu descobri muitas possibilidades, né? Porque era uma escola que o foco estava bastante acentuado no esporte e algumas colegas, professoras já da faculdade, estavam saindo para fazer formação acadêmica no exterior. E foi muito importante, porque logo que eu cheguei para São Paulo, né, com o grande objetivo de ser preparador físico de futebol, e acabei sendo de voleibol, né? E o curioso, logo na entrada da faculdade, é que havia o trote, né? E nos pintaram todo e fomos para Paulista pedir dinheiro, e eu estava duro, né? E então era uma parte para os veteranos e uma parte para mim, né, que eu também precisava sobreviver. A comissão. Era a comissão de estar, né, conseguindo uns trocados no semáforo. E foi importante demais, né, esse contato, de descobrir alternativas. Jamais poderia imaginar que eu estava adquirindo uma cultura esportiva, inclusive para entender o que estava acontecendo no mundo dos esportes. Uhum. Né? Essa é a breve história. Uhum. E né, você comentou que então inicialmente era futebol ali o seu foco. Como que virou vôlei? Na faculdade tinha o centro acadêmico que tinha um jornalzinho chamado Martelo. E o presidente do centro acadêmico, até ele foi docente da escola também, era o João Crisóstomo. E ele sempre se encantou com voleibol. E ele me convidou, ainda enquanto estudante, para estar junto com ele, fazendo o trabalho de desenvolvimento dessa parte da motricidade específica, porque eram jovens, meninas jovens, no Clube Tietê. Daí que eu entrei no voleibol. Depois disso, né, eu saí para o exterior para fazer outras formações. Quando eu voltei, ele me convocou para a seleção paulista, que disputava o Campeonato Brasileiro de Seleções. Daí, a partir daí, eu fui ficando. E estou ficando. Está ficando. É temporário. E quando que você entrou na seleção feminina, especificamente? Eu tive 2 passagens por seleções, né? Em 89, ainda estava na escola. 89, 90, 91. Que o Bebeto de Freitas era técnico. E eu sempre trabalhei com o Zé Roberto. Eu passei a conhecer o Zé Roberto enquanto ele jogava. Em 83, a gente acentuou esse relacionamento, ficou muito mais próximo. Daí, em 89, havia um preparador físico no masculino e pediram indicação. Ele me indicou. Então, eu fiz a etapa do masculino, que foi medalhista em 92 em Barcelona. Uhum. Só que eu participei até 91, né, no ciclo, né, não fui para Barcelona e não fazia parte da comissão técnica na época. Daí o Zé Roberto continuou no trabalho, né, a gente sempre próximo. Nós voltamos a trabalhar, né, na proposta dele, a trabalhar com o feminino a partir de 96 em clubes. Daí, em 2003, nós assumimos a seleção feminina. Uhum. Nossa primeira Olimpíada foi em Atenas, onde assim, é histórica a nossa participação. Uhum. Então, essa de 2003 para cá eu estou direto, né? Então, 21 anos, é isso.
já atingimos a maioridade. Conta pra gente como que é a sensação de estar presente numa equipe que, né, ganhou o ouro olímpico, assim, né? Qual que é a sensação na hora que vocês têm aquele resultado, assim? Como é? Não, olha, é de arrepiar, né? A emoção não dá pra gente conter, né? Principalmente quando sobe a bandeira brasileira, né? Nossa, imagina. E a gente vê as cores, né? Porque normalmente as cores do uniforme são as cores do Brasil, né? Mesmo agora, né, em Paris, que a gente subiu, né? Porque bronze também sobe a bandeira, né? Era assim, clique direto, né? Porque é um orgulho, é um orgulho. Imagino. Conta um pouquinho, então, voltando um pouco na história, né? Como foi a sua trajetória depois que você se formou por aqui? Na época, né, mesmo na faculdade, que eu falei assim, né, que ampliou essa questão da cultura corporal, não só da cultura esportiva. Então eu comecei a buscar também metodologias corporais. Me lembro claramente que logo que eu saí da faculdade, eu quis fazer uma formação. Apareceu assim, né, muita orientação internacional de que a educação física cuidava também da educação do movimento, né? Era uma época que ficava a educação pelo movimento, a educação através do movimento, havia 1000 adjetivos, né? Mas na realidade havia uma orientação muito preocupada, né, com a pessoa em movimento e o que caracterizava isso. E era uma estrutura de uma pessoa que se dedicou muito à dança e à arte, que é o Laban, Rudolf Laban. Falei, puxa, curioso, vou fazer essa formação. Só que, curiosamente, eu não fui aceito, porque todas as áreas, né, que lidavam com a motricidade poderia ser aceito. Educador físico, não. Falei, mas o que precisa fazer para ser aceito? Falei, não, terapeuta ocupacional pode, fono pode, fisioterapeuta pode, psicologia pode, né? Daí eu falei, tá bom. Eu já tinha curiosidade em fazer a psicologia, né? Daí que eu fui fazer a formação em psicologia e fiz a primeira formação em Laban. Só que antes disso, eu havia feito a formação em eutonia, né? Que é a regulação do tônus corporal, né? E a partir daí eu comecei a dedicar a muitos trabalhos corporais, né? Então, assim, a questão de a gente tomar contato com certas orientações do campo aplicado da educação física desperta a gente às várias orientações, né? Então, no meu caso, despertou a essas orientações. Né? Sim. Aí depois você foi, então, fazer psicologia. Então, você fez psicologia, depois fez doutorado nessa área também, né? Curiosamente, eu fiz psicologia e eu cheguei a deixar a educação física por uns 2 anos. Porque eu tinha que fazer... Quando a gente faz psicologia, a gente tem que passar pelo processo terapêutico. E junto com o processo terapêutico, começou a dar indicadores de que eu estava muito ajustado à abordagem, né, da ludoterapia. Eu comecei a atender em ludoterapia, atender criança em ludoterapia. E a parte psicomotora. Mas a parte psicomotora, eu comecei a ver muitos psicomotricistas da época, né, que tinha português, francês, e tinha um autor chamado... tinha Pierre Vaillant, Jean Lebouche, né, que eles focavam muito nessa questão, né, do movimento, né, com suporte emocional, o que acontecia, e do movimento com abordagem perceptomotora. Daí que eu comecei a retomar, junto com a psicoterapia, essa orientação. Falei, essa abordagem perceptomotora, que era do Pierre Vaillant, falei, é bastante interessante. Daí eu retomei a orientação escolar. Eu já estava ligado a uma escola, retomei a orientação escolar e terminei a psicologia, comecei o mestrado em educação. Mas depois eu mudei para a educação física. Exatamente em 1983, quando eu vim para a escola, eu fiz o mestrado juntamente, né, com o trabalho da escola. E como eu era muito voltado para isso, né,
tinha as disciplinas pré-requisito e a disciplina, né, final, que era a prática de ensino. Então, eu dava uma disciplina que antecedia a prática de ensino, que era processo, ensino, aprendizagem de habilidades motoras, e fiz grande parte da orientação da prática de ensino, né? Então, esse era o trabalho da escola e foi a grande retomada, a volta para a educação física. Junto com isso, em 84, esse colega, o João Crisóstomo, quando eu fiz psicologia, ele tinha saído de São Paulo. Ele voltou e pediu para retomar o trabalho de preparação física, exatamente em 84, com uma equipe feminina. Daí foi a retomada. E de 84 para cá, eu estou vinculado ao vôlei, né? Acredito assim que 1 ou 2 anos, que junto com o Zé Roberto a gente ficou ausente, né? Ali nos anos 99, 2000, depois a gente retomou 2001 e continuamos. Daí toda a formação acadêmica veio, com mestrado em Educação Física. Eu vi essa questão do processo ensino, aprendizagem, que é o vínculo professor-aluno, tinha muitas nuances, né, de fala, de comunicação, e curiosamente, né, na época eu tinha feito uma formação em neurolinguística, a parte de neurolinguística, né? Que são aqueles sinais sensoriais, né? Quem é mais visual, quem é mais auditivo, quem é mais corporal sinestésico, como que a gente comunica conforme essa relação. E o que chamou a atenção para fazer o doutorado em psicologia, procurando estudar essa relação, né? Comunicação, presença, forma de estar do professor e a resposta motivacional do aluno que recebia essa interação de ensino. Então, por aí. Então, assim, o que te inspirou e ainda te inspira a trabalhar com preparação física? Talvez assim pela sensibilidade, né, encontrada nos técnicos do feminino. A gente coloca a preparação física, claro que a gente tem assim um conceito da preparação física, que eu acredito que dos anos 80 para cá tenha mudado bastante no Brasil, embora no exterior já estava ocorrendo, que era muito trabalho de força e potência, né? E onde a nuance da academia aparecia com maior ênfase, né? E junto com o Zé Roberto, ele acredita muito nisso, ele se desenvolveu enquanto atleta dentro dessa orientação, só que em 96 ele colocou, Zé, vamos trabalhar com o feminino. Daí eu falei assim, mas por que a ênfase no feminino? Ele falou assim, porque são diferenças individuais marcantes, né, e que a gente precisa conhecer, perceber para poder criar as intervenções. Daí fez sentido, né? O que é o feminino dentro da biologia do feminino, o que é o masculino, e procurar alternativas, né? É mais relacionado à sensibilidade, à consciência, ao respeito, né? À individualidade, que a gente lida com individualidades, aí a educação física coloca, biológica, né? E essa é uma ciência que rege muito, né, o nosso comportamento. Então, ele falou, nós temos que procurar alternativas. Falei, tá ok, vamos procurar alternativas. E ele já sabia dessa minha busca, né, pela motricidade, com ênfase na cognição, nos aspectos afetivos. Falei, então vamos nos desenvolver nessa área. Aí, essa foi a proposta. Então, dá para ver assim, que a formação em psicologia permeia o seu trabalho como preparador físico também? Acredito assim que é mais por uma característica individual, né? Eu sempre estive relacionado ao corpo sensível, ao corpo que expressa, né? Ao corpo expressivo, né? E mesmo antes de entrar na psicologia, que eu já tinha feito, né, formações relacionadas, hoje coloco isso daí como ênfase na educação somática, né, no aspecto global do movimento, onde o conceito do global está muito acentuado, né? Então, eu já tinha isso. Eu acredito até que eu fui
fazer psicologia exatamente porque eu já trazia essa memória, né? Uhum. Claro que o fato de você passar por processo terapêutico, você tomar contato, né, com o trabalho, né, principalmente assim, o trabalho com a criança ensina demais. Eu trabalhei com ludoterapia, eu trabalhei com psicomotricidade. Crianças que da ótica percepto-motora ou emocional, né, tinham dificuldades. Né? Tinha dificuldades. Então, isso me ensinou demais, né? E me ensinou muito a respeitar as diferenças individuais. Então, eu acho que eu trazia na minha história, né? E como o Zé Roberto traz na história dele, né? Tanto que ele tem uma sensibilidade na comunicação que eu aprendo a cada dia com ele, né? Uhum, uhum. E, assim, a partir desse momento, então, que você e o Zé Roberto falaram, vamos focar no feminino, que tipo de adaptações você teve que fazer na sua forma de trabalho, trabalhando, a partir do momento que você teve esse enfoque? Assim, nas diferenças biológicas e fisiológicas, né, a gente existe, né, um comportamento hormonal. Digamos assim, o homem regido pela testosterona. Não que a mulher não tenha testosterona. Uhum. Né, a mulher mais pelo estrogênio e progesterona. Então, era importante, na época, né, 96, a gente foi o primeiro grupo coletivo a começar a acompanhar ciclo menstrual, né, ver as etapas do ciclo. E a gente fazia isso junto com uma faculdade de farmácia que deu todo o suporte. Eles colhiam, né, a parte laboratorial, faziam análise e devolviam para a gente. A gente sabia até qual é a etapa do ciclo que a atleta estava. E com isso ir relacionando performance, né? Uhum. Então, a fase luteinizante, que é aquela fase hormonal em que se há descarga para que o óvulo comece a fazer o seu percurso, até a fase pré-menstrual, né? Qual é a fase que realmente há uma resposta diferenciada? Hoje há estudos incríveis nesse sentido, né? Uhum. Assim, o pessoal tem monitorado muito essa questão. Mas foi em 96, né? Então a gente, na época, era com calendário de papel, cada uma anotava o seu calendário, né? Isso é muito curioso porque teve muita gente que a gente recebeu até acusações, porque era considerado invasivo a gente querer saber isso da mulher. Uhum. Né? Só que a gente, né, realmente pedia para assinar uma autorização, fazia todo um contato respeituoso. Da minha parte, até hoje eu não considero invasivo, mas considero sim respeituoso, porque eu quero entender o seu organismo para fazer o melhor trabalho possível e pensando em que você optou em ser performática, uhum, né, desenvolver performance, melhorar o desempenho no esporte de voleibol. Então, a gente começou com esse trabalho, hoje se tornou muito mais fácil. Tanto que a curiosidade disso é que, a partir do momento que a gente ganhou o ouro olímpico, 2008, houve muito interesse da parte ginecológica da mulher, voltado para a mulher atleta. Uhum. Até que se criou uma orientação da ginecologia da mulher atleta. Então, você pode encontrar isso na internet, que é voltado. Não é para a mulher atleta. Então, a gente estuda a mulher atleta, mas é a mulher que pratica atividade física. Hoje a gente vê, né, mulheres praticando atividade física muito intensa, né, o tal do HIIT, aí, né, o High Intensity Interval Training, né, que ela é em cima, né, e há um momento, né, uma resposta, né, para isso, né. Então, eu acredito assim que a contribuição da ginecologia para a mulher atleta, ela é muito importante. Foi muito importante para a gente, porque o ginecologista que inicialmente nos acompanhou começou a caracterizar todos os métodos, porque se usa método contraceptivo, né? Uhum. Todos os métodos, as intercorrências que haviam e o que servia para cada uma. Então, respeita a individualidade também na orientação ginecológica. Hoje esse serviço é muito presente na seleção feminina. Uhum.
Muito interessante isso, assim, e até para nós, mulheres mortais, né, Sim, que não somos atletas, né, mas praticamos atividade física, eu acho que dá para perceber a diferença de energia, né, energia física nas diferentes fases, né, do ciclo. Isso é muito interessante que vocês tenham pensado isso há quase 20 anos, né? Mais, né? quase 30, quase 96. 30 anos, é verdade. Quando eu coloco assim, né, que isso... A gente começou a despertar para isso através da leitura. Havia um livro que era Biologia do Esporte, do Weineck, que ele apontava essas intercorrências. Mas a gente não tinha muitos estudos, né? Hoje, por exemplo, numa equipe australiana, né, eles começam a avaliar o momento do ciclo e o que acontece com a equipe de futebol. O que acontece com o percurso, a velocidade, né? Hoje você monitora tudo, né, toda a movimentação. Então tem GPS que você vê aceleração, desaceleração. Então eles vão sondando no momento do ciclo a perda de velocidade, né? Há paradas, né, parece buscar ar, né? Então, principalmente na fase pré-menstrual. Né? Então, né, hoje a ciência está muito voltada, muito atenta para isso e oferecendo muitos dados. Por que isso é importante? Né? Porque, claro que você vai respeitar a carga de treino. Você vai respeitar a solicitação, a intensidade, o volume de trabalho, sabendo que está ocorrendo isso nesse momento. Né? E que há momento que você pode incrementar. O grande desafio, quando a gente assumiu a seleção, a colocação é que a mulher brasileira, a atleta brasileira, não é forte, ela precisa de força. E a gente vinha com o conceito de força da academia, de superar a carga. Só que a gente começou a ver, pelo estudo, né, de certas metodologias corporais, que ela era forte, sim. Só que ela tinha uma tipologia física que certas ações eram comprometedoras, né? A classificação que a gente tem do ectomorfa, endomorfa, mesomorfa, explico isso. A ectomorfa é aquela que tem a perna longa, tronco pequeno, são altas, né? E que elas têm uma solicitação muito grande, músculo tendíneo, né? Porque parece que ela cresceu e afinou perna, né? E é colocado como uma característica saltadora. A gente tem muitas atletas com essa característica na seleção. A mesomorfa, parece que tudo é normal, né? E a endomorfa, né, que existem algumas predominâncias de perímetros maiores em certas regiões corporais. Então, assim, certas ações corporais são facilitadas. Por exemplo, a ectomorfa vai saltar mais, né? A endomorfa é mais ágil, então ela pode ser mais livre, jogar mais no fundo da quadra. A ectomorfa, mais junto à rede, né? Então, vão dando características. Só que, curiosamente, isso também delimita a biomecânica corporal. Né? De ter as alavancas, né? Então, uma perna curta, um tronco grande, todo mundo pede para fazer abdominal, de sair deitado para sentar no chão. E às vezes o centro de massa não favorece isso daí, né? Então, daí a gente fala assim, mas ela não tem força abdominal? Não. Ela tem uma característica física que isso daí há uma maior solicitação para a execução dessa prática, desse exercício. Então, assim, pelo início do estudo de 96, a gente foi pegando mais características, né? E daí começa a haver mais monitoramento. Né? Mais avaliações, assim, antropométrica, né? Quer dizer, a antropometria, que são essas medidas, mas isso em movimento, né? O que ocorre. Então, a gente vai avançando nessas ciências de suporte da mulher atleta, e que é a mulher que faz atividade física. Então, assim, conforme a característica da mulher, ela chega na academia e ela não consegue fazer abdominal, né? E a gente, você está fraca de abdômen. Não, ela não está fraca. Ela tem um abdômen forte, só que respeita a individualidade. Ela tem uma tipologia que precisa ser respeitada, mas ela vai conseguir fazer. Né? Então, agora, isso não serve só para a mulher, isso é para o ser humano, porque as tipologias se referem tanto ao masculino quanto ao feminino. Curioso isso, né? Muito, e eu fico aqui pensando na complexidade
do trabalho do preparador físico, que tem que levar em conta... então, no caso das mulheres, né, tem que levar em conta essa questão do ciclo, tem que levar em conta essa questão da tipologia, tem que levar em conta o aspecto emocional, né, de cada uma, porque cada uma vai ter a sua personalidade. Sim. Como equacionar tudo isso? Assim, como você faz para equacionar todos esses fatores? Até assim, na seleção, né, a gente realmente tem uma relação. Antes era multidisciplinar, cada disciplina cuidava dos seus aspectos. Eu diria hoje que é interdisciplinar até transdisciplinar, porque todo mundo olha o atleta e a gente interage para o foco daquela atleta. Né? Então, por exemplo, uma atleta que tem lombalgia. Muito bem. Qual a orientação nutricional dela? Então, a nutricionista, a nutricionista que está lá, né? Ela desenvolve estudos tipo microbioma humano, né? Que é exatamente ver no processo intestinal qual é a presença de micro-organismo e o que está acontecendo com o aspecto nutricional dessa. Isso daí também o mundo já está atento nesse sentido. Metabolômica, para ver até... né, a parte celular, como é que ela está respondendo. E não são todos os alimentos que atendem nesse sentido. Até começam a descobrir alimentos funcionais, né? Toda orientação nesse sentido e caracterizar cada atleta com uma orientação nutricional. Quem que tem que ser a ponte disso? O preparador físico. Né? A parte ginecológica a gente descreveu. Quem que tem que ser a ponte disso? O preparador físico. A parte fisiológica que a gente tem, o cardiologista avaliando, né, toda essa relação. A parte ortopédica que a gente tem o médico ortopedista, né, e até o médico do esporte que tenta converger para tudo isso. Só que na hora do desempenho motor em si, de ver o comportamento motor, passa muito pela gente, né? E o técnico mesmo chega, o que você está vendo, o que você acha, até onde podemos chegar, né? Só que eu não vou falar, ele pergunta o que você acha, mas eu não vou responder no achismo, né? Eu tenho que estar com todas essas referências, né, convergindo, né, para o meu conhecimento para poder agir. Né? E a ação do técnico também é uma ação conjunta. Embora ele pergunte para a gente, mas ele pergunta para o fisioterapeuta, ele pergunta para o ortopedista. O fisioterapeuta, a fisioterapia em si hoje apresenta muitos recursos, né? E úteis, né? Só que cabe a gente estar interagindo constantemente. Então, assim, a gente carrega um tabuleiro de xadrez na cabeça, né? Que hora que movimenta o cavalo, que hora que movimenta o bispo, né? Como que é isso, né? Mas eu gosto dessa complexidade. E isso levou a um conceito do trabalho físico-motor do ser humano, né, que ele tem que ser mais global. A gente tomar cuidado com um trabalho muito parcial, muito voltado, muito segmentado. Né? O tempo todo a gente tem que estar conectado com propostas globais também. Não que o fragmento não sirva. Às vezes ele é útil em certas situações. Deixa eu perguntar, né, o que se chama de fragmento? Então, por exemplo, né, eu vou fazer só elevar o braço assim com um peso, né? Isso é uma situação em particular, mas o que eu tenho que olhar? A globalidade, como que ela se comporta, como que está o apoio do pé, do braço, como é que ela oscila, né? Se isso daqui falta força e daí ela desequilibra, né? Se realmente eu tenho que colocar, né, esse segmento nessa ação, como que o global está presente. E daí a gente tem que ir desenvolvendo o olhar no global também, né? Sim, sim. E como que você se mantém atualizado com tudo isso, assim, né? Com artigos científicos, como que... Assim, a CBV, né, a gente tem vivido uma proposta assim. Cada atleta, por exemplo, a gente não lida só com atleta no Brasil, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos 4 na Turquia, 2 na Itália, 1 no Japão,
né? Então, a gente mantém contato direto com essas atletas. Elas mandam dados de GPS para a gente. Por exemplo, aqui está no Japão. A orientação fisioterápica do japonês é muito curiosa, porque eles utilizam a cultura milenar do corpo. Então, algumas sondagens, por exemplo, que a gente fez com o atleta, né, que a gente diagnosticou algumas respostas corporais, né, incidindo certas regiões do corpo, daí criando desconforto, né, a percepção do japonês que traz a cultura milenar foi semelhante. E ele passou a agir e passou a ajudar a normalizar a situação motora dessa atleta. Então, assim, eu coloco que eu sou um privilegiado. Além de estar interagindo com profissionais tão competentes, a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, procura, né, colocar a gente em contato. Então, a gente vai para esses locais. Daí, por que eu coloco que sou privilegiado? Daí você começa a tomar contato com outras culturas de trabalhos dessa natureza. Né? E daí você começa a se descobrir, né? Fala, opa, eu posso pensar aqui, pensar ali. Então, assim, a gente é alimentado pela própria prática, agora preciso estudar um pouquinho. Eu diria que todo dia eu estudo. Artigos científicos, né? Você está sempre assim, lendo, assim, alguma coisa. Tem os biremes, né? Tem os amigos tipo Edson Manuel, que é curioso em ciência, que a gente procura interagir, né? Sim. E um elemento que eu percebi que você utiliza bastante nos treinamentos das meninas é o Pilates, né? Sim. O Pilates, assim, dentro desse conceito, quando a gente coloca global, né? Qual que é o conceito de global? É o conceito sistêmico e, curiosamente, a primeira pessoa que eu ouvi isso, porque eu fiz o mestrado e eu defendi, né, uma relação no mestrado que é da interação do professor-aluno. Então, o que o professor mais faz diante do desempenho motor do aluno? Ele procura gerar informação. Essa informação é chamada de feedback, né? O feedback você tem do próprio aluno, que vê o resultado no ambiente, o que aconteceu, e ele se avalia o que ele vai fazer na próxima execução, né? Ou ele sente o corpo, que é a chamada propriocepção, né? Então, ele tem informação de desempenho, que é como ele age com o corpo. Mas tem a fala do professor, né? Então, e como que o professor comunica isso? Comunica recriminando, comunica nos aspectos positivos, tenta detalhar o movimento, tudo isso, né, tem significado para quem está aprendendo. Então, eu procurei trabalhar nessa relação. E eu coloquei assim, a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, e fazia parte do grupo, era o grupo de estudo que a gente tinha na época lá dos professores da escola, que é o Edson Manuel. Então ele falou, vou estudar desenvolvimento motor pela abordagem sistêmica. Mas o que é isso? Não, é abordagem global. Mas de onde que vem o sistema? Daí começa a colocar lá os vários autores, Bertalan, sei lá mais quem, né? Então eu falo assim, mas como global? Não, o desenvolvimento motor, ele tem interface com outros aspectos do desenvolvimento, como o desenvolvimento físico, crescimento, né? Como o desenvolvimento da sexualidade, como o desenvolvimento emocional. Então, ele não ocorre por si só. E a abordagem sistêmica. O que seria o sistema? Cada um desses aspectos que eu citei seria como uma engrenagem, que rodam, né? E o desenvolvimento motor aparece nessa relação. Uma mudança no aspecto do crescimento muda a relação de como ele se comportar motoramente, né? Então, foi a abordagem do Edson, né? E daí a gente começou a discutir muito essa questão da abordagem sistêmica. Da abordagem sistêmica veio a chamada abordagem ecológica, que é a valorização do ambiente. Então, hoje, quando a gente fala em situação global, tem 3 aspectos, né? O ambiente, onde é que ocorre o movimento, né? Então, vai ocorrer na quadra, no mundo esportivo. Em casa, é no lar. Né? Qual é a característica do lar? Né? Vai ocorrer, eu tenho que atravessar a rua do trânsito, né? São carros em movimento e que eu tenho que fazer o cálculo de relação espaço-tempo para atravessar. Então, o que aconteceu? Hoje o aspecto global foca o ambiente, foca,
né, o indivíduo, com a sua história de vida, toda essa caracterização que eu coloquei, e foca um planejamento motor, ou atividade motora. O que ele sabe, o que ele não sabe, o que eu preciso desenvolver. No caso, é colocar no ambiente esportivo. Se a abordagem é sistêmica, eu tenho que também colocar intervenções aonde a concentração é valorizada, aonde a precisão do movimento é valorizada, né? Onde componentes fisiológicos, outros como a respiração, é valorizada. Como que eu respiro? O ato de respirar é muito estudado, né? Como a precisão do movimento, né? Eu vou pegar o microfone, né? Então, eu foco o microfone, é uma coisa parada que eu vou ter que pegar e mudar a posição do microfone. Agora, em relação à bola, com vários atletas se movimentando, e eu tenho que ser preciso para chegar embaixo da bola e levantar, né? Então, só fazendo o trabalho da academia seria suficiente, né? Eu lembro claramente que um dos supervisores da CBV colocou como tornar o corpo, né, com mais disponibilidade motora para isso. Falei, procurando intervenções dessa natureza. Então, como eu já usava muito de avaliação de tensões musculares pela eutonia, usava muito a direcionalidade do movimento, fluência do movimento do Laban, né, quando eu tomei contato com o Pilates e coincidiu com essa etapa de estar trabalhando com o feminino, eu vi que era um recurso muito interessante e possível colocar numa característica, né, de ambiente de treinamento. Uhum. E daí eu passei a estudar, né, fui despertado, né, assim, na minha história, a primeira Olimpíada eu fui com hipismo, né? Com hipismo? Eu não sabia, não. Em 97 eu comecei a trabalhar, o Zé Roberto adora, né, cavalo. Uhum. Ele tira muitas das aprendizagens na relação com o cavalo. E é impressionante a inteligência coletiva, né, a parceria do cavalo, que a gente coloca os animais, tem uma inteligência coletiva, tanto que o cachorro responde ao ser humano do jeito que responde, porque há um cérebro disponível para isso, né? E o cavalo é considerado um dos animais, né, com maior possibilidade de interação, que mais ensina, né? Mas o que é considerado o cérebro mais interativo, mas a gente não interage muito com ele, é o polvo, né? Acho que é pelos muitos tentáculos. Sim, não vi isso. E daí o Zé me indicou para um senhor que queria participar de uma Olimpíada. Eu comecei a fazer o trabalho e ele caiu. E ele impactou a coluna baixa. E assim o movimento de perna ficou comprometido. E a prova dele é uma prova chamada dressage, adestramento, que é aquilo que o cavalo faz. Trota no lugar, alonga a passagem, né? E o comando todo é muita apreensão, né, da coxa na sela para liberar o pé que ele comanda. Se o cavalo vai para frente, vai para trás. Então, assim, né, ali tem o comando. Se ele quer que fique no lugar, o que ele faz? O cavalo marcha no lugar. Se ele quer que deslize, se o pé vai um pouquinho à frente, o cavalo, né? E esse senhor caiu. E ele perdeu essa força adutora porque ele impactou a lombar. Daí veio assim, puxa, onde será que estão essas intervenções? Daí apareceu o termo horseback, né? Olha o que é isso. Só que o horseback é um exercício do Pilates, que tem o reforme, coloca a caixa, você faz ali, e é exatamente essa força prensora, e você libera o pé. E tem um outro equipamento que chama barril, que também é para isso daí. Falei, curioso, né, mano? Daí comecei a buscar, havia formações já no Brasil, com uma das prediletas do Pilates, né, chamada Romana. Daí eu fiz a formação. E quando eu cheguei, daí ele conseguiu, né, recuperou. Só para você ter uma ideia, a máquina de musculação adutora, normalmente ela traz 140 quilos. Assim, e a gente usa assim, tipo um trabalho, né, para estimar. Fala assim, vamos ver quando ele falha no movimento. Ele ficava em adutora 50, 60 repetições e não se cansava. Ou seja, a função do cavaleiro desenvolvia a forma de ter que superar sua carga. Daí, quando ele
entrou nessa máquina, né, pediu essa máquina, a gente teve que fazer upgrade, colocar mais placas de carga. Tal era a força. Então, assim, conforme o que você faz, você também desenvolve a força. Né? E a gente precisa ter parâmetros para descobrir esses padrões comportamentais. Então, quando eu cheguei em Sydney, né, que foi a primeira Olimpíada, eu estava exatamente fazendo no solo com ele. Tem uns implementos de solo, tem um que chama Magic Circle, né? Que dá uma série de possibilidades. Eu estava com ele no solo, chegou um dos profissionais no ambiente que a gente estava e falou, você faz pilates com ele? Eu falei, sim. Daí ele falou assim, mas o que ele é? Eu falei, ele é um atleta olímpico. Mas o que ele faz? Eu falei, hipismo. Daí ele falou assim, você sabe que aqui na Austrália e Nova Zelândia, nós estamos desenvolvendo, o Pilates estava chegando, quer dizer, já estava presente no Brasil pela dança, pelo balé, nos anos 80, mas estava recebendo a ênfase de como uma metodologia importante nos finais dos anos 90. E lá ele falou, nós temos uma linha que investiga isso, né? Inclusive, ele chama o que o esporte chama de core, né, chama de powerhouse, que é toda a estrutura da região de quadril, de baixo abdômen, baixa lombar, né, toda essa relação. Ele falou, e a gente estuda isso aqui na Nova Zelândia e na Austrália. Então a gente tem um grupo que é chamado de Pilates para Atleta. Daí ele começou a me fornecer DVD, e que eu coloquei, que eu sou um privilegiado, né? Então, além de estudar, eu tenho a ponte de estar recebendo informação com esse pessoal. Daí que eu comecei a trazer essa abordagem do Pilates para atleta, mas não é Pilates para o ser humano. E vi que a aplicação era muito útil, né? Para o esportista como para todas as pessoas. Então, eu incorporei o Pilates. E o Pilates faz parte, hoje, do trabalho da preparação física, principalmente do feminino. Vários clubes passaram a adotar isso como forma de intervenção também. Tem muita gente que fala, mas você não vai para academia? Vamos, porque força, potência são necessárias, mas é necessário consciência, concentração, né? Mas na academia não tem isso? Tem, né? Só que os referenciais de execução são diferentes, né? A globalidade perde outra coisa. Mas o que quer dizer essa globalidade? Não, a concentração, a consciência, as ações que ela faz ali vai servir para o ambiente esportivo. Porque o trabalho de preparação física tem que ser útil para o ambiente esportivo. Daí a gente começa a ver muitas das práticas, né? Tem um barril, é igual um barril mesmo, é um espaldarzinho, daí tem um barril, que as levantadoras passam muito tempo ali, porque elas têm, por causa da inversão da bola, intercorrência lombar. Então elas têm que aprender com essa estrutura de frente e de trás e ter uma prática que é o swan dive, né, que é o mergulho do cisne, e que dá exatamente a estrutura perceptiva dessa ação. Então, eu trabalho com esse padrão percepto-motor no Pilates. Na quadra, ela se vira. Só que eu tenho certeza que eu estou melhorando a performance dela, estou dando proteção, né, para as lombalgias, tanto que a gente teve caso de lombalgia instalada e a gente seguia essa metodologia e resolver a lombalgia. Né, em 3 meses, assim. Eu não estou colocando que é um santo remédio, mas que você precisa estar sensível às possibilidades para poder atender as atletas. Sim, né? Sim. E o Pilates também tem muita questão da respiração também, né? Que muitas vezes na academia não tem tanto. Ele nasceu com 6 princípios, né? Onde tem um livro só sobre a respiração. Então, o ato de respirar não é só entrar ar pela parte superior, nariz, faringe, que atinge a parte de pulmonar e depois entrar na circulação para as trocas gasosas, né? Existe muita mecânica, né? No comportamento diafragma, o que acontece com as costelas? Daí eles avançam da ótica da fisiologia. O diafragma, hoje, se fala muito em sistema facial, das fáscias, né? A gente fala das fáscias, mas a face existe uma só, né? Então, a fáscia que cobre o diafragma, cobre o transverso do abdômen, que cobre o flexor do quadril, que é o psoas ilíaco, né? Então, assim, o comportamento de respirar,
a globalidade do respirar, ela tem muitas intercorrências. Agora, quando você está na emoção raiva, como que você respira? Né? É assim, né? Então, curta, a respiração, né? também é um sinal emocional. Sim. Se você conecta com isso e tem intervenções, você pode até normalizar o seu estado emocional, né, pela respiração. Então, a respiração é o importante. Só que, mas respiração requer atenção. Então, o Pilates coloca outro ponto fundamental: faça os movimentos, mas se concentre no que você está fazendo. Uhum. Né? Agora, eu expando costelas inferiores, expando costelas superiores. Né? Qual que é a precisão dessa mecânica que eu preciso? Então, aparece precisão. Daí aparece, mas tudo pode acontecer porque essa região é que me libera as extremidades. Então ele coloca centramento. Uhum. Né? Então vão aparecendo os princípios do Pilates, que são princípios que regem o comportamento motor. E se a gente consegue fazendo essas relações, né, que não é porque é a respiração que a respiração é isolada. Eu preciso estar concentrado no ato de respirar. Então, a prática com exercício físico é um excelente caminho para isso. Que momento que eu inspiro? Que momento que eu expiro? Existe uma mecânica corporal, uma biomecânica favorável para esse ato? Né? Então, tudo isso a gente precisa ir descobrindo padrões e orientando. E eu acho incrível porque grande parte das meninas adotam isso como uma prática corporal, fazendo parte da vida dela. Então, hoje, por exemplo, tenho colegas em Uberlândia que atendem com essa orientação. Atletas que foram para Uberlândia falam: onde é que eu posso fazer Pilates? A mulher tem muita intercorrência de lesão do cruzado anterior do joelho. Né? E grande parte delas sabe da utilização, porque o Pilates, eu trabalho com a globalidade respeitando essa articulação. Uhum. Então, grande parte delas nos procuram, né, nesse momento. Então, quando elas voltam para o local de origem, falam: mas onde é que eu posso dar continuidade nesse trabalho? Passou a ser uma cultura de trabalho relacionada ao comportamento motor global incorporado pelas atletas. Né? E eu sinto que está presente em todas elas. Né? E daí elas começam a brincar comigo, mandar links de rede social, né? Aparece uma foca lá, né, tentando se levantar, fala: Zezinho, dá Pilates para ela. Eles me chamam de Zezinho porque tem o Zé Roberto, né? Uhum. Falo: tá bom. Né? Daí aparecem várias figuras assim, relacionadas, né, a alguns padrões motores que é desenvolvido no Pilates, né? Uhum. E isso que você falou agora das redes sociais, né? E dá para perceber, assim, nas suas redes que as suas atletas, né? As suas atletas, tem muito carinho, assim, por você e tudo mais. Então, essa parte da comunicação, da relação é muito importante também, né? É o que a gente coloca, né? É o global da gente. Então, assim, como eu transitei, né, e os colegas que trabalham comigo também transitam, né, muito nessa compreensão emocional, né? Então, há um coletivo. Quando eu falo coletivo, há uma comunicação cerebral. Uhum. Eu com você, né? Será que o nosso coletivo surgiu? Se a partir do momento que flui o nosso diálogo, há um coletivo cerebral, né? Então, a gente sente que há esse coletivo cerebral. E eu acredito que muito, né, que nesse coletivo é que surge a performance coletiva também. Então, o carinho que elas têm por ela, que elas têm por mim, é o carinho que nós temos por ela. Uhum. Né? É toda essa comunicação, é o respeito, é a busca, é a responsabilidade com a atuação profissional. Sim, e assim, eu acho que vendo, assim, a atuação do preparador físico, né, conversando com você, né, e com outros profissionais, você tem que ter muitas habilidades ao mesmo tempo, né, então a habilidade de se manter atualizado, a habilidade de pensar no global, de se comunicar. Quais você diria que são as principais características de uma pessoa que quer atuar nessa área, assim, quais características, habilidades essa pessoa tem que ter? Eu coloquei nos anos lá 90 que eu fiz a formação em neurolinguística, né? Então, assim, realmente, assim, tem atleta que ela é mais vinculada à leitura. Então, a comunicação dela é muito por escrito. Então, às vezes, eu
não externo muita mensagem falada. Às vezes eu escrevo, né? Porque como a gente tem a possibilidade de grupo, WhatsApp, né? E o escrito ganha muito significado para ela. Tem aquelas que adoram a poesia, a música. Então eu falo assim, porque o Zezinho da dança, né? Como se fosse, assim, não fosse um recurso interessante. Mas cada vez que a gente faz uma ativação com dança, né, a gente vê que desperta. Mas aquela que é muito visual, por exemplo, elas vão ficando meio do lado. Daí a gente chega, né, e começa a comunicar, a fazer outras relações. Então, assim, qual que é a grande ênfase do nosso caso? É o corporal sinestésico, né? É o movimento, sentir o movimento, tá ligado nisso, né? Então, o que acontece? Como manter atualizado? Quando eu falo assim, manter-se atualizado parece que é só a busca do conhecimento. Eu pratico Pilates todo dia, porque eu quero ainda ser o personagem que fala, não. Eu falo assim, olha, eu posso participar da ativação com Pilates hoje? Não, você não. Porque o que acontece? Como eu estou praticando desde 1997, então assim, e o Pilates, a gente chama de Pilates, mas na realidade é contrologia. Hoje a gente tem área de controle motor. Eu não sei por que ocorreu isso, era em 1800, chamado de contrologia. Até com o Edson a gente brinca, falou, acho que ele tinha contato com os neuros russos, né? Porque o neuro russo que foca muito isso daí, um deles chama Bernstein, né? Eu falo assim, eu acho que é isso daí. Porque na realidade, ele fala assim, olha, se eu tenho domínio total dessa região, eu libero ação, né, periférica de membros. E ele segue um princípio da maturação neural, né? Que é do centro para a extremidade, né? Ou da cabeça para o pé, que seja céfalo-caudal, próximo distal, que são as leis de maturação neurológica, né? Então, esse domínio é incrível. Então, o que eu procuro fazer? Eu cuido muito desse domínio. Então, assim, na realidade, eu acabo dominando que é uma atividade de solo que chama MET e que a gente usa muito com elas, né? Junto com outras abordagens, né? Porque calcado no desenvolvimento motor, as mobilidades surgiram muito com uma outra abordagem corporal que é chamada de estabilização neurodinâmica, né? São as estabilizações que eu faço de mudança do corpo, mas que se calcou no desenvolvimento motor. Então, como que a criança passou do deitado para o sentado? Então, você faz essas mobilidades. Do sentado para o engatinhar, para o ursão, né? Então, são todas mobilidades que dão suporte também cognitivo, né? Porque você vai usando partes do corpo. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Não só interagir com os grupos que eu pertenço, né? Tem grupo na Austrália, Nova Zelândia, tem grupo na Turquia, que o pessoal se interessou por isso, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Então a gente interage com os diferentes sites, né, e com as diferentes pessoas que publicam, né, e ficam mandando atualizações por e-mail. Então tem que me atualizar dentro dessas práticas, que análises que eles estão fazendo, e eu tenho que também manter uma atualização em mim, né? Tanto que eu falei assim, olha, tem uma das coisas que caracteriza muito você em desenvolvimento e você, né, enquanto comportamento motor, garantindo a sua qualidade de vida. Fala, o que é? Não, são os padrões de realização. O que se indica, por exemplo? Se a pessoa faz um MET básico, né, que é o exercício do Pilates no solo, que dá um certo padrão de execução, ele pode se manter saudável. A partir do momento que ele começa a sentir que ele está perdendo os padrões que regem o MET básico, né, que tem coordenação, né, que a gente chama de todos os membros, né, tem a coordenação só de uma parte superior, só de uma parte inferior. Se ele está perdendo isso, né, assim, é bom começar a resgatar, porque ele está perdendo padrões coordenativos e de comportamento motor que vai estar interferindo na qualidade de vida dele e nas ações diárias que ele tem necessidade. Então, com o avanço de idade, acontece muito isso. Então, muita gente fala, puxa, você não tem 76 anos, vou fazer 76, né? Eu falei assim, tem, por quê? Não, o que você faz aí é que eu coloquei esses padrões
como autoavaliativo para mim e continuo praticando. Né? Então eu falo assim, o que eu recomendo? Que as pessoas encontrem padrões motores comportamentais e fidelize a ele e avalie isso como uma contingência de manutenção de vida para que ele tenha uma qualidade de vida relacionada até às ações de vida diária. Vôlei você não joga? Eu fiz umas tentativas no levantar, né? Assim, quando eu fiz a faculdade de Educação Física, tinha um conceito, né, que vinha da escola francesa, que você colocava o grupo participando uma certa habilidade. Daí você iria tirando, né, aquelas habilidades. Então, saltar e bater no ar, que poderia ser atacante. Não era o meu caso. Mas ser ágil, entrar embaixo da bola, eu conseguia. Então, poderia ser levantador. E daí ia destinando na quadra essas ações. Então, assim, certas habilidades podem servir para uma orientação esportiva e você ter mais um recurso de lazer, de conseguir jogar voleibol. Então, eu joguei muito na praia, brinquei, né? Levantando. Agora, saltando, atacando, não. Não é já para mais um match, né, mesmo, mais no chão mesmo. E voltando um pouco nessa questão da EFE, né, você acredita que a EFE, a sua formação e sua atuação na EFE, elas influenciaram a sua atuação profissional, como é hoje? Olha, a gente teve professores significativos, né? Então, eu vou colocar, quando eu fiz a Escola de Educação Física, eu me identifiquei com todos os professores e com muitos conteúdos e conteúdos úteis. Então, por exemplo, era o professor Alaor na natação. A gente tinha que atravessar a piscina com uma prancha de flutuação na mão. Eu falava, caramba, isso daí. E eu vim do interior, eu aprendi a nadar no Rio, né? Daí falou assim, daí praticar para isso daí. Ele me ensinou que você é capaz de superar. Você é capaz de fazer isso, né? Então, assim, o professor Jarbas Gonçalves, que até foi diretor da escola, né, assim, a maneira que ele lidava com o atletismo, né, sim, o significado que ele dava era fenomenal. Agora, na época, inclusive, tinha o professor Zuliani, que ele voltou da Alemanha com um conceito de treinamento, que era a caixa de areia. Então, fazia todas as ações. Então, assim, são contribuições significativas, né? Mas, assim, coloco, né, relacionado ao Pilates, a essa ênfase, né, porque do Pilates, né, eu tive ginástica, que era a disciplina com o professor Boaventura. E ele ensinava as relações corporais, as execuções relacionadas à escola. Então, escola sueca, ele dava série de exercícios da escola sueca. Escola francesa, ele dava séries de exercícios da escola francesa. Dinamarquesa, né, os balanceamentos e tal, né? Então, a gente aprendia soltura, aprendia muito o uso corporal. E junto com ele, a gente tinha uma disciplina chamada metodologia, que era o professor Ciro, que ele falava assim, olha, vocês têm que apresentar um trabalho sobre os métodos. Então, a gente teve que, além de tudo isso, começar a procurar, arrumar um jeito na biblioteca, com a dona Estelinha lá ajudando, dos métodos, né? Então, o método francês, o que propunha o método francês? Né? São as habilidades naturais. Correr, saltar, lançar, receber, escalar. Então, todas essas ações. Então, todos os professores, para mim, foram altamente significativos. A proposta de esporte, do basquete, era o professor Medalha, nós tivemos que, de alguma maneira, no bairro que a gente pertencia, buscar crianças de 10 a 12 anos que para participar do basquete, porque surgiu o mini basquete. Estava surgindo o mini voleibol. Era o professor Bosco, o professor Fracino. Então, assim, se falar, né, qual o significado da escola para você, é essa lembrança, são essas figuras, essas personalidades, né? Eu tinha professor de higiene, e na época eu estava estagiando no SESC, e fizeram um
um raio-x, né, que era para o pulmão, mas aparecia o coração. E o médico do trabalho, na época, achava assim, olha, você não pode subir escada porque você tem o coração hipertrofiado. Daí era o professor Esposel, né? Chegava para ele e mostrava o resultado. Falou, eu queria ter seu coração, não se preocupe com isso, continue fazendo o que você faz. Então, todos os professores tinham uma experiência de campo, né? Uma maneira de nos abordar educadamente, sensivelmente, né? Que eu falo assim, puxa, isso deveria persistir no tempo. E eu me pergunto, eu não estou na escola, será que essas propostas existem? Por exemplo, eu tenho a proposta do Pilates, né? Assim, é uma vivência muito importante para as pessoas se perceberem pessoas pelos princípios que regem. Então, todas as escolas de educação física deveriam ter abordagem dessa natureza. Tanto que eu passei a dar aula na faculdade. Eu dei aula de processo de ensino-aprendizagem, mas a primeira disciplina que eu reassumi na própria escola de educação física foi ginástica, e que tinha essas orientações, né, que era do professor Boaventura, os tipos de ginástica. Então, por que vieram esses tipos de ginástica? Né? Porque as pessoas tinham muitas intercorrências posturais. A ginástica sueca, por exemplo, era muito preocupada com a postura. Né? A própria orientação alemã, que surgiu o Pilates. Então, na Europa tinha um movimento de ginástica preocupado. E sabe com o que eles estavam preocupados? Com a postura das pessoas. Não tinha celular. Hoje, o celular, a gente desloca a cabeça. Cada vez pior. Criando uma série de intercorrências em coluna. E sabe qual que era a preocupação da época? Sedentarismo. Naquela época, então a gente acha que naquela época não havia, né, as pessoas do sofá, né? Então já havia. Sabe qual era a preocupação? Né, exatamente com a falta de repertório motor para solucionar problemas motores. Né? Então, todo esse movimento. E o Pilates, os pais do Pilates, nasceram nesse movimento na Alemanha. Só que ele buscou outras coisas. Buscou circo, buscou na yoga, né, na luta. Então, ele criou uma série de repertórios que pudessem atender as pessoas com esses princípios, né, onde há princípios fisiológicos, há princípios psicológicos, a concentração, por exemplo, né, a percepção de que você ativou muito a respiração e está em estado de ansiedade. Isso, na época, ele já focava. Hoje, por exemplo, fala assim, porque nós precisamos criar estratégias para as pessoas que estão em situação de estresse. O vilão do momento é o estresse. Naquela época também. Então, isso se torna atual. Então, a pergunta que eu faço é, as faculdades estão trabalhando esse tipo de conteúdo, o quanto o corpo, né, a vivência corporal está fazendo parte, né, do currículo da Escola de Educação Física. Eu não sei qual que é o currículo da escola hoje, né, mas me preocupa. Porque o profissional de educação física precisa sair com essa consciência corporal, com esse conhecimento corporal, com os potenciais de adaptabilidade motora que ele deve ter. Então, ele precisa de repertório. Então, que repertório que a gente está vivendo na escola hoje? Então, eu não sei. Né? Gostaria de saber, talvez volte a visitar para falar assim, olha, isso é útil, mas será que eu tenho o poder de simplesmente colocar? Né? Ou, né, assim, voltei a coordenar a educação física de um colégio que eu sempre fiz parte, que é o Colégio Magno. Então, a preocupação do Colégio Magno sempre está relacionada a práticas corporais. Oferece um leque de 32 atividades de escolha das crianças. Ela pode escolher 2 por semana, além da aula curricular, porque interessa a experiência motora. Agora, nesse tempo que eu fiquei fora da escola, as crianças podem optar, mas eu senti que há uma supervalorização pelo cognitivo, pela preparação para o vestibular. Né? E o que acontece? Às vezes eu vejo muitos alunos, né, do ensino médio não optando por uma prática corporal quando ela também desenvolve a cognição. Ela restabelece, né, o equilíbrio emocional até para enfrentar um Enem. Né? Agora, essas práticas são oferecidas, mas às vezes a gente potencializa muito, né, o cognitivo, né, o conhecimento, né? E
como se a gente fosse entidade separada, né? Muito dessa organização cerebral, né? Tanto que os neurocientistas atuais estão mostrando isso, né? Que tudo que é cognição, né, passa pelo corpo. Você está me ouvindo, é sensorialidade auditiva, passa pelo corpo. Então, assim, se eu potencializo, né, o uso corporal, claro que eu vou incrementar muito mais o poder cognitivo. Né? Agora, com a chegada, por exemplo, da formação acadêmica da educação física, eu não sei até que ponto, né, começou a se valorizar muito o acadêmico, que é o cognitivo, que é a chamada produção científica, né? Onde o ecológico, né, ainda bem que surgiu essa abordagem de ciência, a abordagem ecológica, que valoriza o ambiente. Mas o quanto se estuda isso, né, colocando a necessidade do indivíduo viver o corpo, né, ser o corpo, e o quanto se valoriza o cognitivo. Né? Então, se coloca para mim, né, essa questão, é uma questão que me preocupa. Então, assim, eu tenho que estar com isso presente em mim, né, para eu ter capacidade de relacionamento em todos os ambientes que eu pertenço. Quando eu coloco assim, capacidade de relacionamento, né, se eu tenho sofá, cadeira e desvio no meu ambiente doméstico, o que eu estou usando? A cognição. Porque eu faço uma relação espaço-tempo para poder me locomover. E como que eu desenvolvo isso? Práticas corporais adequadas. Sim, sim. Aí pensando nesse sistema global, assim, né, agora me veio essa questão, né, então, que temos que trabalhar tanto a parte corporal quanto a parte cognitiva. No alto desempenho, existem exercícios que trabalham a parte cognitiva também das atletas? O Pilates, então, engloba essa parte cognitiva também. E a parte esportiva também. É a cognição o tempo todo. Então, assim, como que a levantadora... Né, o que acontece com a levantadora? Que assim, a passadora recebe o saque. Assim, a partir desse momento, ela já faz uma relação espaço-tempo. Ela pode até projetar um ponto futuro. Né? O passe está indo para a Libra, que é uma excelente passadora. A bola vai estar na posição 2. O que é isso? É cognição. É cognição pura, né? É a experiência motora em que ela começa a trabalhar com o poder de adaptabilidade com antecipações. Né? Daí, ocorrendo isso... Rapidamente, ela já analisa assim, né? Estou dizendo que isso ocorre. Eu vou ter atacante de ponta ali, atacante de meio aqui, mas o bloqueio do outro lado vai estar nessa situação, porque assim, além dela ver vídeo, estudar, passar a estatística disso, os treinos são feitos exatamente para esse lado cognitivo. Então assim, você praticar um esporte coletivo, mesmo esporte individual, né, mano? Passa exatamente pelos planejamentos mentais que você faz. Então, você vai correr uma maratona. Né? Hoje tem os chamados paces. Né? O primeiro quilômetro eu faço em que tempo? Eu faço com qual padrão motor? Né? Então, você vai colocando planejamentos. Tanto que muita gente coloca assim, puxa, né? O correr dá uma série de cognições. Então, correr... é uma prática interessantíssima. Agora, se eu coloco os coordenativos, né, que o atletismo usa muito isso, né, os Alpenlauf, os saltitos, né, as coordenações de membro, eu dou mais elementos ainda, né, de engramas mentais, de conectividade via, né, os axônios aí, né, que vão passando os estímulos, o maior poder, né, de transmissão, né, neural, e um maior poder de análise de ambiente, de análise do que faz. E analisar o que é? É cognição. Mas vem da onde? De experiências motoras. Claro que com conhecimento, com aplicabilidade, nessa relação ecológica, para ser bastante importante. Tanto assim, quando ele coloca abordagem ecológica, eu trabalho com motricidade, o que eu estou querendo? Principalmente o poder de adaptabilidade. Né? Com regulações motoras. Eu não vou me adaptar se eu não tenho vivência motora, que eu sou capaz de regular, né, o meu corpo na totalidade ou em partes para poder solucionar aquele problema, responder àquela ação. Né? Então, assim,
As abordagens ecológicas atendem isso. As abordagens corporais que potencializam, né, essas possibilidades, eu coloquei o Pilates, existem outras? Existem outras. Né? Hoje, né, a gente acabou de perder o Philippe Souchard, na sexta-feira, que ele criou o RPG. Do RPG saiu o Stretching Global Ativo, que é uma prática de consciência. Então, assim, a prática de consciência corporal, né, a prática de avaliação do ambiente que eu estou, né, e a prática que me dá um certo repertório enquanto indivíduo, me dá a possibilidade de ter estratégias de solução de problema. Né? Você fala assim, você joga voleibol? Não joguei. Poderia ser levantador? Poderia. Se eu vou nessa prática. Eu tenho algumas antecipações cognitivas? Tenho. Né? Sim. Então... Sim. E você falou também da formação, né, em educação física, né, sua preocupação com a formação. O que você diria para um aluno de educação física hoje, né, que está aí na sua graduação, ainda tem toda a sua carreira pela frente? O que você diria para esse aluno? Viva seu corpo. Você sabe que tem um corpo, sabe o que ele faz. Se você não sabe, busca as alternativas para você saber o que é possível fazer com o seu corpo. A partir do momento que você sintonizar essa comunicação, a sua comunicação com quem tem um corpo vai ser facilitada. Né? Porque o que acontece? O nosso fazer profissional é trabalhar com o movimento. Então, quando eu falo viva o seu corpo, eu falo assim, você sabe do seu potencial de movimento? Não, você tem consciência? Você transita nessa relação. Se você transita nessa relação, você tem códigos para entender com quem você vai trabalhar. E quanto mais você transitar nessa relação, o melhor comunicador você vai ser. Não é comunicador verbal. Né? Às vezes, assim, no silêncio você está comunicando. Né? Então, o que eu coloco, né, hoje como útil e necessário é saber que temos um corpo, saber que temos que vivenciar esse corpo, né, a consciência corporal, todos os parâmetros que me levem a um ser total. Né? Sim, sim. Então, eu diria, pratique possibilidades de movimento, que é com isso que a gente trabalha. E como você se sente ao fazer parte da história de 90 anos de EFE? É o que eu coloquei. Uma história ela é construída, né? Construída por um passado, né, que nos remete a esse presente e que nos projeta ao futuro. Né? Então, assim, a escola que eu fiz, eu sinto assim que contribuiu muito na minha formação para poder prestar um serviço à sociedade. Né? Que eu coloco assim nos pequenos grandes desafios. Ter que fazer uma equipe de mini voleibol, fazer uma equipe de mini basquete, transitar com as crianças por São Paulo para levar, né, que o medalha chamava de jamboree. A gente ensinava as habilidades de basquete, mas eles eram mesclados, né, quando a gente ia para a escola de educação física, lá no Ibirapuera. Então, eu sinto assim que, mesmo enquanto estudante, eu fui um transformador social. Porque 2 garotos dessa turminha chegaram à seleção brasileira. Então, assim, o que eu desejo enquanto futuro? Que realmente, né, a escola de educação física, se na história, lá no passado, foi transformador social, né, hoje, né, existe muita preocupação com produção, né, para poder atuar como transformador social, produção acadêmica. Que haja uma produção acadêmica que crie pessoas, né, continue desenvolvendo pessoas com essa capacidade de transformação social. Se nós conseguirmos veicular isso através de uma formação, eu digo que o papel está sendo cumprido. Sim. Então, eu espero esse presente e esse futuro.
Muito bom, muito bom. Zé Elias, eu queria agradecer pela sua participação e pela sua companhia aqui no podcast e por compartilhar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua experiência, que foi tão rico assim, eu me senti assistindo a uma aula. Uma aula sobre corpo, né, sobre educação física, então eu agradeço muito. Espero que você saia daqui praticando. Praticando Pilates. Praticando Pilates. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero realmente ter contribuído. Com isso, eu estarei cumprindo o papel que eu aprendi na minha escola de educação física e que eu espero que esteja sendo a escola de educação física. Contribuir com alguma coisa para a sociedade, que eu possa estar contribuindo com alguma coisa para os colegas que estiverem assistindo. E a gente estiver em 2028 em Los Angeles? Assim, existe a proposta da continuidade no próximo ciclo, né? Agora, eu vou usar a frase que o futuro a Deus pertence. Mesmo para ir para Paris eu coloquei, né? Uhum. Aliás, desde Londres que eu venho colocando isso, desde Londres que eu coloco que próxima Olimpíada a Deus pertence. Né? Sim, sim. Mas se Deus quiser estar. Mas eu quero estar. Sim. E nós agradecemos também a toda a equipe do podcast e aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.